Olá a todos que me acompanham aqui pelo YouTube, está começando mais um BDM, faremos juntos o nosso planejamento de trabalho para essa quinta-feira, dia 2 de dezembro, um dia com Premier League, Série A italiana e majoritariamente Série A do Brasil, praticamente uma conclusão de campeonato, podemos dizer assim, temos um jogo aqui que pode definir o campeonato e temos algumas competições que eu não trabalho tanto, como a Eredivisie da Holanda, temos a Premiership na Escócia e a Copa do Rei que está rolando também as fases eliminatórias. Vou tentar passar por algumas coisas assim, beleza? De antemão vou te agradecer por estar aqui me acompanhando. Se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí, deixa o like, participa aqui nos comentários também com a sua opinião, com alguma correção que eu possa falar alguma besteira. Se você tem algum tipo de informação a mais, é sempre muito bem-vindo, beleza? Então deixa eu organizar a minha tela aqui, deixa eu só colocar o meu PDF de apoio, que eu sempre compartilho com vocês que são membros aqui do canal ali em cima, só para eu ver alguma coisa aqui sobre escalação e eu não me perder, tá? Só ver se está gravando. Tá gravando, então vamos embora. Bom, eu tinha separado no dia 1º, ainda estou gravando na tarde do dia 1º, nesse momento que eu estou gravando, a Inter está ganhando do Spezia por 2-0, eu estou bem posicionado aqui numa possível goleada da Inter, a Inter não recuou, tá? E a Roma está tendo dificuldade contra o time do Bolonha. A Roma deu uma caída considerável. Eu tinha separado esse jogo para gols, mas não me chamou a atenção para trabalhar gols em momento nenhum esse jogo. Principalmente depois que o Bolonha abriu o placar. Não gostei da resposta da Roma em campo. Tá bom? Então vamos para o nosso dia 2 de dezembro. Marquei aqui o Tottenham, o Brentford, United e Arsenal, Torino, Empoli, Lazio e Udinese. Coloquei também dois jogos aqui da Holanda para a gente dar uma comentada rápida. Tenho aqui o Celtic na Premiership. Dos times grandes na Copa do Rei, nós temos aqui o Levante, dá para se considerar grande, né? Temos o Raio Vallecano, o Levante, tem aqui o Valência, o Elche, que está na primeira divisão, e o Cádiz, né? São os únicos times aqui, se eu não estou enganado, aí o Osasuna, que estão na primeira divisão. Mas se vocês repararem, dá uma olhada aqui nas odds, ó. 1,04 a odd do Vallecano, abaixo de 1,01 a odd do Levante, 1,03 a odd do Sassunha, 1,04 a odd do Valência, 1,05 a odd do Elche e 1,04 a odd do Cádiz. Então eu vou remover todos esses jogos do favorito, porque não me interessa trabalhar jogos de mata-mata em clubes que eu não sei se vão colocar de fato jogadores titulares, numas cotações tão esmagadas, tá? E aqui, para finalizar os dois jogos do Campeonato Brasileiro, deixa eu mudar a tela aqui para os favoritos, que assim fica mais fácil a visualização. Aqui está jogando o Inter, Spezia, Bolonha, daqui a pouco começa os outros jogos. Deixa eu minimizar essa galera aqui e vou separar por liga para ficar mais fácil, tá? Então eu vou começar falando sobre a Premier League, que é uma competição que eu não costumo trabalhar tanto, e o time do Tottenham, depois que foi assumido pelo Conte, eu ainda não consegui acompanhar assim tão de perto, né? O Conte geralmente tem um estilo um pouco mais compacto na marcação, muito agressivo no contra-ataque. Os jogadores do Tottenham, o Heung-min Son, o Harry Kane, o Lucas principalmente, têm essa característica de um time de contra-ataque, mas ainda não consegui acompanhar o Tottenham fora das competições da Europa, né? Fora da UEFA, por exemplo, Conference League. Então eu não sei como é que ele está jogando. O que eu estou vendo de informação é o seguinte: sempre ouvi falar muito bem do Brentford, não só antes dele subir, na Championship já era um time muito chato, mas fora de casa é bem difícil. Ele faz jogos muito difíceis. Você vê que ele tem 2 vitórias apenas fora, mas tem 3 empates. Ou seja, somente uma equipe venceu o Brentford quando o Brentford disputou jogos fora de casa. E o time só sofreu 8 gols. Isso comparado ao pelotão lá de baixo é bem menos coisa, tá? Ele sofreu, por exemplo, menos gols do que o próprio Tottenham, tá? Fora de casa. O Tottenham em casa, ele marca exatamente uma média de 1 gol por jogo. Como é que eu confio num time que marca 1 gol por jogo? É muito complicado, né? De buscar, por exemplo, tem uma cotação do Tottenham que é 1,60. É muito complicado de eu vir buscar um back Tottenham com um time que não me passa confiança no ataque, né? É um time que sofre pouco? É um time que sofre pouco. Sofreu 8 gols em 6 jogos, dá uma média aí de 1,3 gols sofridos em casa. Mas um time que marca somente 6 gols, confesso para vocês que não me chama tanta atenção assim para trabalhar o mercado de back Tottenham, tá? O que eu posso vir trabalhar aqui é um layer para a equipe em campo. Porém, conhecendo de outros carnavais o estilo do Conte, do Antônio Conte, que vinha treinando a Inter, que por acaso está jogando agora, eu estou acompanhando aqui do lado,
A Inter mudou da água para o vinho. A Inter do Insigne, do Inzaghi, Insigne é o jogador do Napoli. A Inter do Inzaghi é uma Inter que vai para cima o tempo inteiro, que não para de morder um minuto. Característica do time que ele estava treinando, né? O anterior, se eu não me engano, era Lazio. Já a Inter do Conte era uma Inter que tinha o Lukaku, continuava tendo o Lautaro, mas era uma Inter que podia descansar no meio do jogo, recuava o bloco, chamava o adversário para cima, contra-atacava. Isso dificultava o padrão de back, principalmente o meu padrão de back, que é um padrão de back que exige uma superioridade maior. Com isso, para trazer um Tottenham para um Ley a pior equipe em campo, para poder trabalhar um Ley Brentford, eu preciso de um Tottenham me dando quase um padrão de back, às vezes sem um pouco de finalização e tudo mais. Só que este time, essa característica do Conte de às vezes recuar a equipe e chamar o Brentford para cima para jogar no contra-ataque, não facilita o match odds. Então eu não venho para trabalhar o match odds aqui e também não venho para buscar gols somente por conta da fragilidade ofensiva do Tottenham, tá? Se fosse um time que jogasse recuado, mas contra-atacasse muito bem e tivesse ali uma média de 2 gols por jogo, excelente. Mas um time que faz 1 gol por jogo ainda não me chama assim tanta atenção, tá? O outro jogo do dia, um clássico, né? O United contra o Arsenal. O Arsenal que é um time que joga, que consegue fazer muito dos seus resultados em casa. Se a gente olhar que o Arsenal é o 5º colocado muito pela campanha que ele tem dentro de casa, é o 2º melhor mandante. Só que fora de casa é o 11º, né? Só tem 2 vitórias. Chega a ser pior do que o próprio Brentford, que eu estava comentando fora de casa, né? E para piorar, a média de gols, olha isso daqui, cara. A média de gols do Arsenal, um time que tem o Aubameyang na frente, é 0,5 gols marcados por jogo fora de casa. É muito ruim. Cara, é a pior média. Chega a ser parecido com a do Norwich. Olha isso. O Norwich tem 3 gols marcados fora de casa. De resto, Norwich e Arsenal têm as piores médias de gols marcados fora de casa. É impressionante como é ruim a parte ofensiva do Arsenal. Eles tomam em média 2 gols por jogo fora, mas não conseguem marcar nenhum gol por jogo. Isso é fraquíssimo, tá? Só que se eu for buscar por outro lado, apesar de todo o nome que tem a cadeia Manchester United, né, o elenco United, tanto na defesa quanto no ataque, liderado pelo Cristiano Ronaldo, é um time que só tem 2 vitórias dentro de casa, né? Como confiar? Como confiar num time do Manchester United que defensivamente tem tantos nomes que são espetaculares, mas que não conseguem dar liga. Óbvio, a gente já teve a saída do Solskjaer, tem um treinador interino por lá, ainda não assumiu ainda um treinador de fato, mas eu sinceramente não confio no United para trabalhar back. Então se você vier trabalhar back United aqui, ao 1,95, é justamente você está indo pelo quê? Peso de camisa, ou fama, ou fator Cristiano Ronaldo, e isso pré-live, sinceramente, na fase que o United está, não sei se vai te dar valor. Talvez trabalhar esse jogo no ao vivo, no match odds, possa ser um pouco mais interessante. Esse aqui é o primeiro jogo que eu venho para trabalhar, o Manchester United contra o Arsenal. Aqui a gente tem um leve favoritismo para o time do United a 1,95, quase 2, não chega a ser tão favorito assim. E essas cotações podem sim se movimentar. Não descarto a possibilidade de trabalhar lei ao Arsenal, já que o Arsenal é tão fraco fora de casa e tem um ataque tão fraco também, né? Então talvez, quem sabe, ele não consiga ameaçar pouco do jeito que ele vem ameaçando e facilitar pra gente algum tipo de posição, tá bom? Então da Inglaterra, o que eu encontrei talvez de valor seria trabalhar um match odds aqui no United. Na Itália nós temos um Torino a 1,70 pegando um Empoli, que não é um time besta. Talvez, se a gente olhar para a tabela em relação à camisa, conhecimento, a fama, a organização, o time do Torino possa sim se sobressair ao Empoli em vários critérios. Agora, eu não consigo olhar para o Torino e imaginar que essa cotação de 1,70 possa ter tanto valor. E eu já vou te explicar o porquê que eu acho disso. Deixa eu pegar o meu PDF de apoio aqui. A primeira coisa que a gente tem que ver em relação ao Torino é o desempenho fora de casa do Empoli. O Empoli fora de casa tem 4 vitórias em 6 jogos. Isso dá uma média, se eu não estou falando besteira, de 67% de vitórias fora de casa. É um time que não empata, né? Ou vence ou perde, mas perde muito menos do que ganha. Tem 7 gols sofridos, dá uma média de quase 1 gol por jogo fora de casa, ou seja, é uma defesa
sólida, né? E tem uma média de 1 ponto alguma coisa, quase 1,6 gols marcados fora de casa. Então é um time que produz ofensivamente, tá? O Torino em casa é o 9º, né? O Torino tem 57% de vitória dentro de casa. Não é assim tão bom comparado se você for colocar o pelotão de cima, Napoli, Inter, até o Verona, que a gente comentou ontem no jogo contra o Cagliari, mas para um time de meio de tabela de bloco médio como o Torino, é ok. O problema é o seguinte, o Torino ele depende de alguns jogadores específicos, tá? O primeiro jogador específico do Torino se chama Andrea Belotti, a gente conhece, o Belotti carrega o Torino nas costas há muitos anos, talvez por isso que a gente brinque tanto que o Belotti é corcunda, né? Se vocês não repararam, o Belotti ele tem um pouquinho de defeito ali, né? de problema lombar, isso muito porque ele carrega o Torino, obviamente eu estou brincando, nas costas há tanta temporada. O Belotti já recebeu diversas propostas e não quis sair do Torino, só que o Belotti está machucado. Tá aqui, ó, Andrea Belotti fora do jogo contra o time do Empoli. Outra baixa no time do Empoli é o Christian Ansaldi, que tem 3 assistências até o momento, também é um cara importante. Esse cara aqui, ó, Josip Brekalo, se eu não me engano ele é croata, Brekalo, ele é o segundo, ele é um dos primeiros artilheiros ali com 3 gols, então é um cara interessante. Outro cara importante é o Bremer na bola aérea, porque o Torino é um time que explora bastante essa bola aérea. Ou seja, eu tenho o fator aqui, Andrea Belotti e o Ansaldi, que são os melhores artilheiros e os melhores passadores que não vão jogar. Isso aqui é importante ficar de olho. Já do lado do Empoli, quase todos os jogadores, o Pinamonti, o Di Francesco e o Nicolas Haas, que são os melhores marcadores e o melhor passador, vão jogar. Então eu tenho, na minha opinião, uma odd do Torino muito esmagada. Tá? Vou ser bem sincero. Deixa eu até olhar o desempenho do Torino aqui dentro de casa em relação a gols feitos. O Torino tem uma média de 2 gols marcados por jogo em casa. Isso é uma média boa, tá? E sofreu 7 gols, dá uma média de 1 gol sofrido. Ou seja, o Empoli é um time que sofre pouco fora, o Torino é um time que sofre pouco em casa. Dos ataques, o Torino se sobressai um pouco ao time do Empoli. Dá pra gente buscar algum cenário de gols para longa exposição aqui? Talvez seja puxado demais pensar numa coisa acima de 3,5. Talvez uma coisa mais segura seja de 1 a 2,5 nesse jogo, se você for trabalhar ao vivo, conferindo a leitura, obviamente, tá? Mas eu particularmente acho essa cotação do Torino um pouco baixo. O time do Empoli não é um time que costuma se entregar, então eu vou colocar aqui um time que pode se complicar, o Torino. Não é nada contra o Torino, gosto bastante do Torino. Agora, em relação à correção de preço, é mais complicado. A correção de preço do Torino vai depender exclusivamente do início de jogo do Empoli. Se o Empoli fizer um início de jogo muito agressivo, com marcação alta, dificultando a saída de bola do Torino, sim, essa odd do Torino aqui pode vir a corrigir. Se não, não. Né? É mais ou menos óbvio. Também não venho para trabalhar esse jogo aqui no mercado de gols, porque acho as defesas de Torino e Empoli bastante sólidas. Óbvio que isso aqui pode ser um jogo à parte, pode ser aquele 3-3, mas de maneira geral costumam ser boas defesas, tá? Bom, a gente tem aqui da Holanda o time que às vezes eu costumo acompanhar é o Ajax, mas 1,08 dentro de casa sinceramente não me apetece, não me chama tanto atenção. Um time que marcou 43 gols já nessa competição, em casa marcou 27, sofreu 1 gol. É impressionante o desempenho do Ajax na Holanda, é um time que voa, né? O Feyenoord agora começou também, tem que ficar de olho nesse jogo do Feyenoord, daqui a pouco eu vou olhar para lá, espero que eu não perca o gol. E tem o AZ Alkmaar, que todo mundo fala muito bem do AZ Alkmaar, mas todas as vezes que eu vejo esse time, ele tá tomando gol, ele tá tomando pressão e tá no meio de tabela. Então, falta muito conhecimento para mim, tá? Na Escócia nós temos o Celtic contra o Hearts, e esse time aqui parece que não é bobo, tá? Eu não conheço muito o campeonato escocês, mas um time que está em terceiro lugar com 27 pontos, 2 a menos do que o Celtic, não me parece um time bobo, tá? Como visitante tem 2 vitórias, 3 empates, 2 derrotas, não é uma defesa fraca, tá? Sofreu mais ou menos uma média de 1 gol por jogo, mas também tem um ataque mais ou menos, tá? O Celtic dentro de casa sofreu 2 gols em 7 jogos, isso é uma defesa muito sólida, tá? E um ataque tem 20.
cabe trabalhar um possível back Celtic aqui? Eu acredito que se você gosta de trabalhar esse tipo de jogo, pode ser uma boa buscar um padrão de back Celtic aqui, tá? E para fechar, eu vou falar primeiro do Grêmio com o time do São Paulo. Isso aqui é uma final para o Grêmio, não tem escapatória. O Grêmio, se não vencer esse jogo, muito provavelmente está rebaixado para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro. E o São Paulo, meus amigos, é a minha maior incógnita aqui. O que busca o São Paulo nesse jogo? O São Paulo está classificado momentaneamente para a Sul-Americana. O São Paulo ainda tem chance de pegar uma pré-Libertadores. O São Paulo está, nesse momento, a 4 pontos do América, que tem a 8ª colocação, né? O Brasileirão virou G8, porque provavelmente o CAP não vai terminar entre os 8, então vai ser G8. Se o CAP terminasse entre os 8, seria um G9. Isso quer dizer que o São Paulo ele já está praticamente livre do rebaixamento e ele ainda tem uma possibilidade de finalizar esse ano que parecia um ano perdido, um ano horroroso, com uma pré-Libertadores. Eu acho que se oferecesse isso para o São Paulino, ele aceitaria na boa. E isso para o Grêmio é complicado, porque qual é a postura? O que me causa de dúvida? Antes do jogo começar, não me causa muita dúvida não. 2,40 e 3,10, cotações parelhas, geralmente eu venho para trabalhar o quê? Match odds. Grêmio, eu vou até escrever aqui, ó, e São Paulo. Por quê? Geralmente a gente tem um time tomando a iniciativa, no caso pode ser o Grêmio, né, pela necessidade que ele precisa de vencer, e o São Paulo poder jogar um pouco no contra-ataque. Caso o planejamento de contra-ataque do São Paulo não esteja sendo efetuado com sucesso, eu tenho o Grêmio sendo superior e provavelmente o São Paulo corrigindo. Então, beleza, o Match Odds aqui é a primeira opção que eu tenho, já até coloquei aqui, ó, é a primeira opção que eu tenho para trabalhar esse jogo. O que me causa dúvida é qual é o comportamento das equipes pós o primeiro gol, se for ter gol, né? Por exemplo, se o Grêmio sair na frente, o que me garante que o Grêmio vai utilizar os contra-ataques para punir o São Paulo, caso o São Paulo venha para cima? Né? Ontem a gente teve um jogo do Juventude contra o RB Bragantino que eu evitei de entrar no over e eu escrevi isso no Telegram para vocês, que era o seguinte, estava cheirando gol, era um jogo onde o Juventude tinha muito espaço no contra-ataque, mas a qualquer momento os times brasileiros podem simplesmente desligar a chavinha e simplesmente falar, não estou mais a fim de jogar, quero manter minha vantagem, quero fazer a manutenção desses pontos que eu estou conseguindo, e a gente do mercado de gols, que costuma trabalhar, a gente fica meio perdido. Né? Então, sinceramente, me causa um pouco de dificuldade de interpretar qual vai ser a postura dos dois times caso saia na frente. Por isso que eu prefiro trabalhar esse jogo, por enquanto, somente com um cenário de 0-0 para trabalhar, se tiver valor, alguma coisa no Match Odds. Depois, daí para frente, pode ser loucura, porque se o Grêmio sair atrás do placar, o Grêmio vai se expor pra caramba, mas aí eu dependo do São Paulo para ter talvez um mercado de gols. Então, eu vou deixar o restante pro live, tá? E pra gente fechar, um jogo que pode definir o Campeonato Brasileiro é Bahia e Atlético Mineiro. Bahia precisa desesperadamente da vitória, já que o Atlético Paranaense tem 42 pontos e o Juventude venceu ontem a equipe do RB Bragantino, foi a 43, deixou o Cuiabá para trás e agora o Bahia precisa vencer para poder passar o Atlético Paranaense e tentar sair dessa zona de rebaixamento. A questão é o seguinte, o Bahia joga contra o líder, né? E um dos melhores visitantes da competição, o Atlético Mineiro, tem 8 vitórias em 17 jogos. Óbvio, eu sempre falo aqui que o Campeonato Brasileiro fora de casa é nivelado bem por baixo. É média de 50% de aproveitamento para baixo, né? Mas é o líder da competição. E tem um detalhe aqui, né? Se o Atlético Mineiro vencer esse jogo, ele é campeão brasileiro. Não tem mais chance do Flamengo chegar, né? O Flamengo venceu o Ceará ontem. Se o Atlético Mineiro empatar, ainda dá, né? E aí torcer, obviamente os flamenguistas vão torcer para o Atlético perder para o Bragantino em casa, que é muito difícil, e perder para o Grêmio lá na Arena do Grêmio, que também é muito difícil a situação do Grêmio, né? Mas se o Atlético vencer o Bahia, acabou o campeonato, o Atlético Mineiro é campeão brasileiro de 2021. Então, esse jogo provavelmente vai me chamar para o mercado de gols, Bahia e Atlético Mineiro. E aí, você me pergunta, pô, mas não é mais ou menos o mesmo cenário de Grêmio e São Paulo? Porque os dois times, entre aspas, precisam e você não trabalhou um jogo para gols? É que aqui, não, o São Paulo lá, ele já está mais ou menos livre do rebaixamento. A chance dele é ou somar mais um ponto ou tentar ir para uma pré-Libertadores. Nesse caso aqui de Bahia e Atlético,
Um vale a permanência na primeira divisão e o outro vale o título. Então, se um time sair na frente, o outro vai ter que ir para cima desesperadamente, entendeu? E o Bahia é bom no contra-ataque, já mostrou isso contra o Grêmio, já aproveitou da fragilidade do Grêmio, e o Galo nem se fala. O Galo jogando no contra-ataque também é muito forte. Então, esse aqui eu prefiro trabalhar o mercado de gols inicialmente do que propriamente me focar em alguma coisa no mercado de match odds. E para finalizar, antes de você ir embora, eu vou deixar aqui um bônus no primeiro link da descrição, que é uma super odd de 20 para o Bahia perder esse jogo, ou no caso para o Atlético Mineiro vencer esse jogo contra o Bahia. Se você acredita que o Atlético Mineiro vença o Bahia na Bahia, né, e conquiste o título depois de 50 anos, você utiliza, se você não tem conta na Betfair, você utiliza esse link que está aqui embaixo. Beleza? Tem a regulamentação, o regulamento dessa promoção aqui embaixo, também tem lá no meu site, digita aí teoborges.com, vai lá em cima, super promoção, que você vai achar essa super odd do Galo, e tem um vídeo explicativo certinho para saber como você faz para pegar esse bônus. Beleza? Então fica aqui o meu planejamento, a gente se vê pelo Telegram, se você é do Leitura, a gente se vê lá no Leitura, e a gente se vê aqui no YouTube também na sexta-feira, tá? Vou deixar o PDF de apoio do dia de hoje lá na aba comunidade para quem é membro do canal. Um grande abraço a todos e a gente se vê.